estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O livro de Neemias requer apenas algumas observações, mas é importante estabelecer o seu alcance. É um elo de corrente necessária na história dos caminhos de Deus, na descrição da sua paciência e da sua bondade para com Jerusalém, que ele tinha elegido. No livro de Esdras, vimos o templo reconstruído e a autoridade da lei restabelecida no meio do povo, novamente separado dos gentios e posto à parte para Deus. Neste, de Neemias, assistimos à reconstrução das muralhas de Jerusalém e o restabelecimento do que se poderia chamar o estado civil do povo, mas em circunstâncias que comprovam definitivamente a sua sujeição aos gentios. Pela graça, a fé tinha restabelecido o altar e os gentios não tinham ali nenhuma parte, a não ser um serviço voluntário. Mas a reconstrução da cidade e o governador estabelecido pelos gentios, que tem o poder dominante, tendo Deus tocado o coração dessas nações e tendo-as dispostas a favorecer o seu povo. Podemos ver no próprio Neemias um coração tocado da miséria do seu povo, sinal precioso da graça de Deus, e aquele que tinha produzido esse sentimento dispõe o rei a conceder a Neemias tudo o que ele queria para o bem do povo e de Jerusalém. Podemos ver também em Neemias um coração que se volta habitualmente para Deus, que procura nele a sua força, separando assim as maiores dificuldades do caminho de Neemias, quando ele se apega mais e mais a Deus. O tempo em que Neemias trabalhou para o bem do seu povo não foi uma dessas fases brilhantes que despertam quando a fé, a energia própria do homem, lhe emprestem o seu esplendor. Foi sim um tempo que exigia a perseverança que se colhe num interesse profundo pelo povo de Deus, porque é o seu povo. Perseverança que, por esta mesma razão, prossegue o seu objeto através do desprezo que sofre uma obra tão insignificante na aparência, mas que nem por isso é menos a obra de Deus. Perseverança que prossegue esse objeto através do ódio e da oposição dos inimigos e do desencorajamento daqueles que cooperam neste trabalho. Note o capítulo 4, versículo 8 e do versículo 10 ao 11. Perseverança, enfim, que entregando-se inteiramente à obra, frustra todas as intrigas dos inimigos e evita todas as suas armadilhas, tomando Deus cuidado daqueles que a ele se confiam. É também um belo aspecto do caráter de Neemias o fato de que, por grande senhor que ele fosse, todos os pormenores do serviço e tudo o que fazia e dizia a respeito ao íntegro comportamento do povo de Deus estarem tão perto do seu coração. Todavia, mesmo no meio de toda essa fidelidade, sente-se a influência do poder gentil que controla todo o estado de coisas. A chegada de Neemias, até mesmo o seu comportamento, são marcados desta influência. Não era só a fé que atuava, mas também um poder protetor. Compare com Esdras, capítulo 8, versículo 22, com Neemias, capítulo 2, versículos 7 a 9. Não obstante, a separação de tudo que não era judeu é mantido com cuidado,
Note o capítulo 2, versículo 20, capítulo 7, versículo 65, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 30, capítulo 13, versículos 1 a 3 e versículos 29 e 30. Esta história mostra-nos, em primeiro lugar, como, quando Deus atua, a fé imprime o seu caráter sobre todos aqueles que estão próximos. Os judeus que tinham deixado Jerusalém deserta durante tanto tempo estão agora inteiramente dispostos a entregarem-se à obra. No entanto, Judá desencoraja-se em presença das dificuldades com que esbarra. É então que vemos a perseverança da verdadeira fé, quando a obra é de Deus, por muito pobre que seja a sua aparência. Todos os corações ali estão, porque a obra é dele. Encorajado pela energia de Neemias, o povo está pronto a trabalhar e a combater ao mesmo tempo. Note-se que, em tempos difíceis, a fé se manifesta não na magnificência do resultado, mas sim no amor pela obra de Deus, por pequena que seja, e na perseverança que nela empregamos através de todas as dificuldades ligadas a este estado de fraqueza. Porque aquilo de que a fé se ocupa é a cidade de Deus e a obra de Deus, e estas coisas têm sempre o mesmo preço, sejam quais forem as circunstâncias em que se encontrem. Deus abençoa o trabalho do fiel Neemias, e Jerusalém é de novo rodeado de muralhas, estado de coisas menos impressionante do que aquele em que a cidade de Deus era defendida pelo altar de Deus, que era o testemunho da sua presença e da fé daqueles que o tinham erigido. Mas esse estado de coisa prova também a fidelidade e a bondade de Deus, que quando se tratava de um restabelecimento, mesmo exterior, não desistia em nada do julgamento pronunciado sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Aquele que reconstruía as muralhas não era senão o lugar tenente de um rei estrangeiro, mas era a segurança do povo, o que a retidão de coração exigia dele, que bastava para o reconhecer, e é o que tem lugar. Note o capítulo 9, versículo 37. Todavia, Deus abençoa-os. Neemias toma conhecimento do recenseamento do povo, segundo a sua genealogia, servindo-se do registro efetuado a quando do primeiro regresso do cativeiro, numa época já bem distante, e Israel é restabelecido nas suas cidades. Pelos cuidados de Esdras e de Neemias, a lei retoma a sua autoridade, e isto mesmo a pedido do povo, porque Deus tinha disposto os seus corações. Do mesmo modo, Deus os tinha congregado no primeiro dia do 7º mês. Era verdadeiramente o clarim de Deus, de que o povo se não dava conta, que os congregava, a quando desta nova lua, que a graça fazia brilhar de novo, fosse quais fossem as nuvens que lhe ocultavam a fraca luz. O povo, de coração tocado pelo testemunho da lei, desfaze-se em pranto, mas Neemias e Esdras levam-no a alegrar-se, porque aquele dia era santo. E sem dúvida alguma, aqueles homens de Deus tinham razão. Uma vez que Deus restabelecia o seu povo, convinha que este se alegrasse e desse graças. No segundo dia, continuando a estudar o Santo Livro, acham que Israel devia alegrar-se no 15º dia desse mesmo mês, quando se sai de um período de punição e a Assembleia se encontra perante Deus. Sucede muitas vezes. Lembramo-nos de mandamentos há longo tempo esquecidos e perdidos em dias aparentemente melhores para o povo de Deus, e encontrarmos com eles
bênçãos que acompanham sua observação. Desde os dias de Josué, os filhos de Israel não tinham seguido esses preceitos da lei. Que lição! Esta festa dos tabernáculos é celebrada com uma alegria muito grande, comovente expressão do interesse que Deus punha em assinalar o regresso do seu povo. Regresso parcial, é verdade, e em breve ensombrado, e mesmo a esperança a que esse povo dava lugar foi destruída totalmente pela rejeição do Messias, que devia ser a sua coroa. Mas, como dizia, regresso parcial é verdade e em breve assombrado, mas regresso precioso, como primícias de graça desse restabelecimento que acompanhará o regresso do coração de Israel a Cristo e se manifestará quando o povo disser: Bendito que vem em nome do Senhor. A alegria era sincera e bem real, mas tudo era imperfeito. O 10º dia não tinha o seu antitipo. A humilhação de Israel não se referia ainda a essa morte que, ao mesmo tempo, elevava ao máximo a sua iniquidade e dela fazia a expiação. A alegria era bem fundada, mas era apenas temporária. No 24º dia, o povo congrega-se para se humilhar de maneira que convinha à sua posição e separar-se de todos os estrangeiros. Começando pela bênção prometida a Abraão, cantam todos os testemunhos da graça de Deus de qual Israel tinha sido objeto, as infidelidades de que ele se tinha depois tornado culpado, e expressão verdadeira do arrependimento do coração, reconhecem o seu estado espiritual sem disfarce. Note o capítulo 9, versículos 36 e 37. Comprometem-se à obediência à lei, capítulo 10, a separarem-se completamente dos povos da terra e a cumprir fielmente o que exige o serviço da casa de Deus. Tudo isto dá à sua posição um caráter muito claro, reconhecendo a promessa feita a Abraão e a introdução do povo em Canaã em virtude dessa promessa. Colocam-se sobre a obrigação da lei, confessando que a bondade de Deus os tinha poupado. Mas não vem mais além do que uma restauração condicional mosaica. Nem o Messias nem a nova aliança entram em linha de conta como fundamento da sua alegria ou da sua esperança. São e permanecem escravos dos gentios. E foi nessa condição que Israel ficou até que, pela soberana bondade de Deus, o Messias lhe fosse apresentado. O Messias teria podido fazê-lo sair dessa posição e ajudá-los sobre as suas asas, mas eles não o quiseram. Esta posição é expressamente formulada no livro de Neemias. É o mandamento do rei que provê ao sustento dos cantores. Um judeu era o comissário do rei para tudo o que dizia respeito ao povo. Note o capítulo 11, versículos 23 a 24. Já vimos que a alegria era a porção do povo, uma alegria que reconhecia Deus, porque Deus tinha guardado o povo e tinha-o abençoado. Mas os chefes do povo cedo caíram na infidelidade e, durante a ausência de Neemias, as câmeras do templo, onde anteriormente se guardavam as ofertas, tinham sido evacuadas para dar lugar a Tobias. Note o capítulo 13, versículos 4 a 5, a esse sutil e perverso inimigo do povo de Deus. Mas a consagração das muralhas de Jerusalém, a alegria do povo e a fidelidade de Neemias reconduz Israel à palavra de Deus escrita. E ele separa-se de novo. O povo separa-se de toda a mistura. Note o capítulo 13, versículo 13.
Note o capítulo 13, versículo 3. Todos os objetos de Tobias são deitados fora da câmara e ele próprio é expulso do templo. A observação do sábado é reforçada. Os que se tinham casado com mulheres estrangeiras e cujos filhos falavam meio a língua dos estrangeiros e meio a dos judeus são amaldiçoados e repreendidos com severos castigos. A ordem e a pureza legal são restabelecidas e é com este pensamento principal do livro, quanto ao estado do povo, que termina a narrativa. O que dissemos já dá bem a ideia do grande princípio deste livro. Mas acrescentarei ainda aqui algumas observações. O livro de Neemias coloca Israel, ou antes os judeus, na posição em que eles se deviam encontrar no seu país até a vinda do Messias, separado dos gentios, fiéis a respeito da observação da lei, mas privado dos privilégios que lhes tinham pertencido como povo de Deus, colocados sob o jugo dos gentios, capazes de darem a Deus o que era de Deus, mas privados da sua presença no meio deles, tal como a tinham gozado anteriormente no templo, tendo finalmente de dar a César o que era de César. Quando veio o anjo da aliança, o Filho de Deus, que teria podido colocar a glória no templo, purificando-o, não o receberam. E então, ainda hoje, sobre o peso das consequências, e estão ainda hoje sobre o peso dessas consequências dessa rejeição. É o estado em que se encontram atualmente, e assim continuará até a vinda de Cristo, o Messias, para o povo. É isto que dá ao livro de Neemias a sua grande importância. A fé de Neemias abarcava as promessas de Deus que se ligavam ao seu governo, como se encontram expressas, por exemplo, no capítulo 26 de Levítico, mas não ia mais longe. Veja o capítulo 1 de Neemias. A sua fé era abençoada e cumpria os desígnios de Deus, mas deixava Israel no ponto em que estava. A preciosa fórmula, como é dito, a sua benignidade é para sempre, não se encontra nesse livro. A fé de Neemias não se eleva tão alto. Ele próprio é servo dos gentios e reconhece-os. A confiança em Deus expressa nas palavras que acabamos de citar liga-se ao altar e ao templo, onde o eterno Deus era tudo para a fé e onde os gentios eram simplesmente inimigos. Note Esdras, capítulo 3, versículo 4. Embora deixe os judeus num estado bem melhor do que estavam antes, pela boa mão de Deus sobre eles para os abençoar presentemente, o livro de Neemias não encerra futuro profético, futuro destinado à fé. Os judeus são sempre lo-ami, ou seja, não meu povo. A presença de Deus, assentada entre os querubins, não está com eles, e nem podia ali estar, dado que Deus tinha transferido o trono para o meio dos gentios. Fala da sua presença no templo, na morada da sua glória. Colocados deste modo na bênção e na responsabilidade, a vinda do Messias devia pôr tudo à prova. O resultado apresenta uma casa vazia, varrida e ornamentada, de onde o espírito impuro saiu, mas onde não havia nada. Assim esse espírito voltará e trará com ele outros espíritos mais piores, ainda piores do que ele. Tendo rejeitado o Cristo, esse povo infeliz receberá o anticristo. Mas isto não foi manifestado senão pela vinda de Cristo. Em Neemias, no livro de Neemias, o povo está apenas colocado, esperando, nessa posição de bênção. As profecias de Zacarias e de Ageu ligam-se à obra de Zorobabel
e não a de Neemias. A fé simples que erigiu o altar como meio de bênção e de segurança. Ali, o eterno Deus pode dizer: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Zacarias capítulo 1, versículo 16. Mas é depois da glória que Deus virá ali habitar. Zacarias capítulo 2, versículos 8 a 13. A profecia encoraja-os pela bênção e promete-lhes a vinda de Cristo e a glória da presença do Senhor para uma época ainda futura. O capítulo 8 deste mesmo profeta Zacarias liga estas duas coisas para encorajar o povo a andar com retidão, mas, lendo-o, ver-se-á que o cumprimento é indicado muito claramente como tendo lugar no fim dos tempos, tornando-se a rejeição do Cristo. Note o capítulo 9, a ocasião, tornando-se a rejeição de Cristo, notando o capítulo 9, a ocasião dos julgamentos que deviam atingi-los e dando lugar de uma maneira ainda mais esplendorosa e esplendora a esta graça soberana que empregará o poder do Messias rejeitado para livrar o seu povo, inteiramente arruinado em consequência da sua iniquidade. A profecia de Malaquias, pronunciada mais tarde, declara e denuncia a corrupção introduzida depois de, por graça, a bênção ter sido concedida numa certa medida, pois prediz a vinda do Senhor em julgamento. Podemos acrescentar as observações já feitas que em Zacarias, melhor dizendo, podemos acrescentar as observações já feitas que nem em Zacarias, nem em Ageu, Deus chama o povo meu povo. É-nos dito, profeticamente, que isso teria lugar num tempo ainda futuro, nos últimos dias, quando o Cristo, ou seja, o Messias, vier estabelecer a sua glória. Mas o juízo pronunciado em Oséias nunca foi revogado, e nenhuma expressão que o contradiga foi alguma vez empregada. O livro de Neemias dá-nos, pois, o restabelecimento parcial exterior dos judeus no país, sem o trono de Deus, sem o trono de Davi, esperando a manifestação do Messias e a sua vinda para buscar o fruto de tantas graças. Numa palavra, o seu restabelecimento, a fim de que essa apresentação pudesse ter lugar. É o povo provisoriamente na terra prometida, da parte de Deus, mas ainda sob o poder dos gentios, que detém o trono.